Salve, salve pessoal! Voltamos então com poemas de Manuel Bandeira. Agora vamos falar de um poema chamado Canção do Vento e da Minha Vida. Esse poema também está colocado aqui então no livro Lira dos 50 anos, livro da maturidade do poeta Manuel Bandeira. Me acompanha aqui então, vamos à Canção do Vento e da Minha Vida. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria as luzes, o vento varria as músicas, o vento varria os aromas e a minha vida ficava cada vez mais cheia de aromas, de estrelas, de cânticos. O vento varria os sonhos e varria as amizades, o vento varria as mulheres e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos, e o vento varria tudo, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Muito bem. Esse poema, então, ele vai trazer algo que já impressiona desde o início, já chama bastante atenção, que é o recurso da repetição de consoantes, que nós chamamos de aliteração. Esse efeito sonoro vai sendo constantemente usado, né? O vento varria, a minha vida ficava, né? Isso combina com o próprio sentido do texto, né? A minha vida ficava cada vez mais cheia de flores, né? De frutos, de flores, de folhas. Então a literação em v e f, V e F, né? Ora, isso, como já dissemos, combina com o sentido do texto. A gente está falando, então, do vento que varre tudo, que leva tudo para longe. Então, certo? Essa é a ideia. Mas é interessante observar que por onde o vento passa varrendo tudo e levando tudo, olha só, depois parece que fica alguma coisa. A minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo aquilo que o vento varria. Só que as coisas aparecem já não na mesma sequência em que havia aparecido antes. Observa só, nós temos ali na primeira estrofe, o vento varria as folhas, logo embaixo varria os frutos, depois flores, né? Folhas, frutos, flores, essa é a sequência na vertical ali, né? Agora na horizontal, frutos, flores e folhas. É como se a gente jogasse ali em cima na vertical e recolhesse ali embaixo, mas colocasse ali embaixo na horizontal de maneira desordenada, fora da ordem que havia aparecido, como se o vento tivesse deixado tudo aquilo ali meio bagunçado, digamos assim, tá certo? Então, observa na segunda estrofe, né? A gente vai ter luzes, músicas e aromas que o vento varreu. O que fica depois? A minha vida ficava cada vez mais cheia de aromas, estrelas, que remete a luzes, né? E cânticos, que remete a músicas, tá certo? Então esses elementos acabam embaralhados, digamos assim, depois que o vento passa. Bom, agora, é claro, né, que a gente está falando do quê? Do vento que vai levando coisas que fizeram parte da vida do autor. Olha lá, o vento varria os sonhos, na terceira estrofe, né? Varria as amizades, varria as mulheres, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. No final a gente vai dizer então que o vento varria, né, tudo, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Ora, como pode a minha vida ficar cada vez mais cheia de tudo se o vento está levando tudo embora? O que é o vento na simbologia do texto, na metáfora dele? O que significa a metáfora do vento? E o vento levou. O vento leva, o vento é a representação do próprio tempo que passa, levando tudo embora. Agora a pergunta é, se o vento leva tudo embora, e significa dizer que o tempo passa, né? E essas coisas todas que a gente vive vão também passando, como podem essas coisas ficarem? Se o vento varre tudo para longe de mim, como a minha vida pode ficar cada vez mais cheia de tudo? Que ideia é essa de presença na ausência? Sim, porque se o vento leva embora, como é que isso fica cada vez mais cheio disso na minha vida? Ora, a gente está falando da lembrança, a gente está falando da memória. Quanto mais o tempo passa levando as coisas para longe, mais a nossa vida fica cheia de lembranças e de memórias, tá certo? Então o tema do texto aqui é a memória. Esse é um grande tema desse texto, é também um tema muito importante em toda a história da literatura. O Manuel Bandeira também trabalha bastante com essa temática, tá certo? Da memória. Então, amigos, a gente vê que tem uma metáfora a respeito da passagem do tempo,
representada na ideia do vento que passa, e também quando a minha vida fica cada vez mais cheia de tudo, isso significa dizer que a minha vida fica repleta de lembranças, uma tentativa de presentificar o passado, aquilo que já foi. Tá legal? Então é isso, a minha vida fica cada vez mais cheia de tudo. É interessante que o que fica não é igual ao que passou, né? Quando passa o vento lá e leva folhas, frutos e flores, fica depois fora de ordem, né? Frutos, flores e folhas. Quer dizer que o que fica aqui como lembrança não é exatamente igual àquilo que passou, né? É uma projeção, é uma tentativa de reorganizar o mundo, de tentar lembrar. Digamos que a nossa memória edita um pouco das coisas que já passaram. Tá certo? Então é muito interessante como a forma e o conteúdo aqui se combinam, os recursos sonoros, né? A própria disposição das palavras, a organização delas no texto, tudo isso acaba trazendo significados importantes para a sua interpretação. Tá legal? Então, amigos, esse era o poema Canção do Vento e da Minha Vida. Nós ficamos por aqui e nos acompanhem aqui para assistir mais poesia, para conhecer mais poesia de Manuel Bandeira. Valeu, até mais!